Agora em Pauta, na Tati FM e TV Tati. Vamos chamar agora os nossos convidados, se eles estiverem prontos, para falar um pouco sobre esse aeroporto internacional de Ribeirão Preto. Eu convidei duas pessoas extraordinárias, o meu amigo Márcio Santiago. Esse tem cadeira cativa no meu programa. Esse tem. Conhece tudo de turismo, conhece tudo de aeroporto e vai conversar conosco hoje. E eu chamei também o melhor economista deste estado, talvez do país, e que deveria ter sido ministro da Fazenda até agora e não foi, que é o Zé Rita Moreira. Esse cara conhece tudo de economia, é um show de bola e vai conversar com a gente. Ô Zé Rita, antes da gente falar sobre o aeroporto, Márcio, segura um pouquinho o faixa aí, a gente vai falar. Zé Rita, você que é um grande economista, você viu essa notícia maluca que os caras querem acabar com os produtos importados na Alemanha e na França também, e só deixar os produtos locais? Eu quero saber de você, o que esse povo está pensando? Que giripoca que eles têm na cabeça? Boa tarde, Zé Rita, um prazer estar com você aqui. Obrigado, Degrande, um abraço para você, um abraço para o Márcio, e quem tem amigos não morre pagão, né? Os seus elogios aí, realmente, acho que eu não faço jus a eles, mas muito obrigado, Degrande. Você é uma pessoa, você é uma referência aí no jornalismo, a maneira como você conduz, e, enfim, fico muito feliz de fazer parte desse grupo teu aí de amigos, tá? Muito obrigado. E, bom, essa notícia que saiu, na verdade, esse modelo de xenofobia que está acontecendo na Europa, porque supostamente os produtos importados estão tirando o lugar dos produtos nacionais, que eles não têm, na verdade é essa. E então eles quiseram, acho que a rede de supermercado resolveu, como você bem disse, eu vi o vídeo, mostrar o que seria um mercado sem produtos importados lá. E aí vimos que era uma catástrofe total, porque não tinha 50% das gôndolas vazias lá. Mas esse movimento que está acontecendo, ele não vai frutificar, tá? Então eu acho que cada vez de novo, a mesma expressão, xenofobia, tentar resguardar um comércio local para poder suprir todas as necessidades, não tem isso, e aí começam a atirar, né? Então, sem um julgamento de mérito aqui, falando 8 países aí falando da Amazônia, que tem que melhorar, que não está legal, que tem que preservar mais, etc. Então, algumas informações corretas, outras infundadas, e aí faz um pacotão disso, né? E joga tudo de uma vez. Enfim, está havendo um movimento, sim, mundial. Eles estão descobrindo o prejuízo. Você viu a queda no PIB lá nos países da Europa, vai ser no mínimo o dobro que deve ser no Brasil. Fala-se em 11%, 12%, 14% de queda no PIB, enquanto que no Brasil informações mais pessimistas dão conta aí na faixa de 5%, 6%. Outras informações do Ministério da Economia, no máximo uma queda de 4%. E, enfim, então é um grande jogo de números que se faz ao redor do mundo, procurando preservar o seu quinhão ali e manter, na medida do possível, uma intensidade maior de geração de emprego, de comércio, etc. Quando eu estive na França, eu pude perceber que, por exemplo, os produtores de leite lá, o leite é subsidiado na França. Mas por quê? Porque o governo não tem interesse em tirar aquele produtor pequenininho que fica lá nas montanhas para poder descer, tá? E não conseguir se manter com aquele leite que ele produz e precisar arrumar uma outra ocupação, outro emprego. Então o governo prefere subsidiar e deixa ele quietinho lá produzindo o leite dele, que esse não incomoda. Só que para a economia isso é uma catástrofe, né? Total, uma lei de oferta e procura. Tá? Quando você interfere nesse circuito normal, você está contaminando todo o circuito, toda a cadeia de suprimentos. Então, mas isso acontece, sim, de uma forma bastante intensa. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o maior produtor mundial de alimentos. Aliás, ele é o maior produtor e o maior consumidor
de arroz, exceto a Ásia, tá? Tirando a Ásia fora, nós somos os maiores produtores também. Tivemos esse problema recente aí de preços por um conjunto de fatores aí que envolve câmbio, envolve os produtores experimentando mais intensamente exportar, envolve logística que aumentou o combustível, o dólar lá em cima facilitou muito as exportações. O auxílio emergencial, você estava dizendo, realmente, talvez não tenha chegado a todos, mas a quem chegou ajudou muito, porque aumentou a cesta de consumo dessas famílias. As famílias puderam consumir mais aquelas que não tinham a opção de ter uma diversidade maior de produtos, começou a ter. Então, também aumentou o consumo do arroz nesse período. Então, foi um conjunto de coisas que aconteceu nesse meio tempo aí, que para efeito de balança comercial não vai mudar muito, aliás, efeito de inflação não vai mudar muito, porque você tem produtos que, como a batata, caiu 14%, o feijão caiu 4%, e outros produtos também caíram de preço, então um contra o outro, o efeito quase que se anula, tá? Mas é um problema sim, esse problema do arroz, por exemplo, já que eu citei disso, que o governo está importando aí 400 mil toneladas, o brasileiro consome em média 36 quilos de arroz por ano, tá? Isso quer dizer que em um mês o Brasil consome 600 mil toneladas de arroz e o governo está importando 400 mil toneladas, tá? Então ele não resolve, ameniza o problema. O que não pode acontecer, na minha opinião, é voltar àquela coisa de tabelamento de preço, porque isso é uma catástrofe também para a economia. A lei de mercado deve prevalecer, outras medidas devem ser tomadas para poder acomodar essa questão de preços, tá? Questão de tributação, questão de facilidade, de permutas que podem ser feitas aí para poder segurar o preço. E com certeza janeiro surge a nova safra de arroz, os preços com certeza lá voltam ao normal. Até lá, medidas paliatórias devem ser tomadas e cabe também ao consumidor, né? Não se estocar demais num momento como esse para poder garantir, porque aí sim, se tiver um consumo muito grande, o preço vai lá em cima. Então, comprar só o suficiente para se manter e logo, logo isso se resolve. Beleza. Eu falei que ele devia ser o ministro da Fazenda do Brasil. Não tinha dúvida nenhuma. Bom, vamos falar de aeroporto. Márcio, eu entro aqui no Wikipedia, é famoso Wikipedia, e o Wikipedia diz aqui algumas coisas interessantes para nós. Diz que o aeroporto Leite Lopes, ele só perde em capacidade de passageiros para Guarulhos, Congonhas e Viracopos. E aqui está dizendo que ele teve, no ano de 2019, nada mais, nada menos do que 923 mil passageiros. E que, pela localização que existe esse aeroporto, não tem outro igual. Não vai ter outro igual. Você pode querer montar lá em Rio Preto um aeroporto legal, mas está longe de tudo. Você pode querer montar lá em Uberlândia, como já está acontecendo, mas é duro para chegar em Uberlândia. Ribeirão Preto é estratégico, como carga, como passageiros. Por exemplo, você está voando de Nova York para São Paulo, está feio o tempo. Se você descer em Uberlândia, você vai andar quase 1.000 quilômetros para chegar em São Paulo depois de ônibus, porque não tem como descer. Mas se você descer em Ribeirão Preto, sendo 300 quilômetros, em 3 horas você está em São Paulo. Então isso, meu amigo, não tem quem pague. É muito complicado. Então a estratégia, o lugar de Ribeirão Preto é muito bom. Márcio, boa tarde. Por que os nossos políticos mataram o aeroporto internacional de Ribeirão Preto? Vamos falar a verdade. Aliás, nós já falamos isso em 2016, no programa da noite. 2016 Exatamente. Nós falávamos, né, Márcio? Que era mentira Exatamente. Essa ideia de aeroporto internacional, que o prefeito estava mentindo no programa eleitoral dele. Nós falamos isso Perfeito. Em 2016, há 4 anos. Nós estamos ficando chato já de tanto falar nesse assunto, o
Degrande. Na verdade é o seguinte, bom, primeiro eu agradeço o convite e fico honrado de estar no meio de dois grandes expoentes, né? Um da comunicação, como professor e como agora jornalista da TV Tati, e o Moreira Rita, que é um cara extraordinário, né? É um amigo, sabe, ele começou a falar, eu falei, puxa vida, continua, porque o assunto dele ele fala tudo com muita propriedade e com muito conteúdo, né? E a gente fica sempre querendo aprender, e o Moreira Rita, ele é um cara extraordinário nisso. Bom, Degrande, essa questão do aeroporto, na verdade, o desenvolvimento, ele é preguiçoso. Ele vai aonde tem gente competente, entendeu? Então, assim, se Ribeirão Preto, por uma questão, vamos dizer, de um privilégio, está numa posição estratégica, mas se a população e se os nossos dirigentes não tiverem essa competência, o eixo desloca. A gente observa isso no mundo inteiro. Eu já escrevi um artigo no passado sobre o desenvolvimento desde o século XV, né, do descobrimento do Brasil, quer dizer, das coisas onde as pessoas iam aonde tinham portos, porque dependia do transporte marítimo. Depois, através das ferrovias e agora do aeroporto. Quem tem aeroporto, o desenvolvimento vai. Se você comparar, nós já falamos aqui no grupo, Ribeirão Preto, o Leite Lopes foi criado em 1930 e Viracopos o aeroporto, né, foi criado em 1960, quer dizer, 30 anos depois. Olha o que é Viracopos e olha o que é Campinas, é a região, e olha o que é a região de Ribeirão Preto. Naquela época nós tínhamos uma diferença de população de 50 mil habitantes. Hoje nós estamos com 700, eles estão com 1.200.000. Quer dizer, por que isso? Porque o empresário, ele também é preguiçoso, ele vai aonde ele vai poder escoar a sua carga, a tua indústria, a tua produção. Então, se Rio Preto começar a desenvolver melhor, e isso eles estão nos alcançando, entendeu? Daqui a pouco o eixo de desenvolvimento vai para lá. Se você pegar Brasília antes de 1960, não era nada, olha o que é Brasília hoje. Agora, tira o aeroporto de Brasília e veja o que acontece com Brasília. É claro, você tem lá uma grande demanda, que é a capital da República, mas agora que eu digo, há uns anos atrás, colocaram aquilo como hub das companhias aéreas, o aeroporto de Brasília explodiu. Entendeu? Como explodiu Campinas, como explodem todos os aeroportos, todas as cidades que têm do seu entorno um grande aeroporto. E nós aqui ficamos nessa lenga-lenga, entendeu? E não sai disso. Nós estamos ficando para trás, nós temos consciência de desenvolvimento no Triângulo Mineiro, de aeroportos que estão sendo implantados lá. Na semana retrasada, fiquei sabendo, já foi liberados recursos para a construção do aeroporto em Caxias do Sul. Quer dizer, Caxias do Sul tem a metade da população de Ribeirão, e olha o que está virando Caxias do Sul, entendeu? Lógico que eles têm lá uma indústria metalúrgica forte, mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos Sertãozinho, nós temos Franca, nós temos toda essa Ribeirão Preto, uma região que alta produção de tecnologia, que a gente está tentando desenvolver isso, de alto valor agregado, só que não tem como exportar isso, porque o nosso aeroporto é ridículo. Aí investe-se uma barbaridade lá no terminal de cargas, que está fechado até hoje. O dono lá, o Carlos Ernesto, já cansou, que jogou a toalha, entrou com uma ação contra o governo. Aliás, ele entrou com ação contra todo mundo, porque ele falou, não é possível, eu estou aqui esperando, tem 10 anos isso, e eu não consigo exportar por ali um prego. Por quê? Não tem lá uma aduana, você não tem a Polícia Federal, os requisitos básicos para você ter um aeroporto internacional. Quer dizer, você tem que ter a Polícia Federal, a Receita Federal, você tem que ter a saúde, todo o processo da aduana, de controle de tráfego, controle de contrabando, a Polícia Federal, então todo o fluxo. Só que o nosso aeroporto e a nossa pista fica ali a dever para tudo isso. Você não consegue colocar um cargueiro ali full, porque a pista não comporta. Aí fizeram aquele retorno, porque a taxiway não comporta o peso de um avião carregado, mas fica nessa lenga-lenga, vai privatizar, não vai privatizar. Essa questão de privatização a gente está ouvindo já falar há muitos anos, não é recente. Entendeu? Então, assim, a população, agora não adianta a gente depender só de governo. Uma outra coisa que eu queria aproveitar, Degrande, às vezes, mas agora é época de eleição e vai se falar do aeroporto, fica essa coisa. Pô, que se fale. Não tem horário para falar de desenvolvimento. Qualquer horário é horário. Não precisa ser necessariamente fora do período eleitoral.
Que bom que a gente, pelo menos nesse período, alguém fale, porque senão fica eu e você falando do aeroporto sozinho durante 15, 4, 5 anos, 10 anos aí, não sai disso. Então, é fundamental que a população se conscientize disso. O que vem de empregos, o que gera na construção civil. Você imagina um aeroporto da magnitude que a Ribeirão Preto precisa e ela fica latente, é uma cidade que ela cresce por si só, apesar da política, entendeu? Apesar de tudo, ela vai crescendo, os empresários vão investindo. Agora, você imagina um aeroporto internacional com galpões, isso vai incentivar a construção civil, a geração de empregos, a qualidade de vida, porque isso vai trazer recursos para o município. Provavelmente o Rita vai falar isso com mais propriedade até do que eu. Os números que um aeroporto internacional traz para o município é uma coisa, sabe, impressionante. São números assim que ninguém em Ribeirão Preto faria mais de nada. Um bom aeroporto aqui, o tributo que isso iria gerar e trazer de recursos para a prefeitura e também na geração de emprego, tudo isso que eu já falei, seria uma coisa incomensurável. Quer dizer, no entanto, nós estamos perdendo espaço para outros. E a gente não sabe o que acontece. Se tem forças ocultas, se tem alguém que é contra, se alguém que boicota, porque tem interesse em Guarulhos, tem interesse em Viracopos, agora tem interesse também no Triângulo Mineiro, daqui a pouco não vão ter interesse de Bauru, de Areal, vai estar lá 2 aeroportos, um pronto. Né? E o que vai acontecer? Quer dizer, eu acho que a população agora tem que aproveitar, e eu aproveito para dizer o seguinte: dia 28 nós vamos fazer um encontro com os candidatos, e o aeroporto vai ser, sim, pauta da nossa reunião, entendeu? Nós vamos cobrar de todos os candidatos que assumam um compromisso formal com relação ao nosso aeroporto. Chega de conversa mole, chega de promessa, chega de falar, porque se não cumprir, nós vamos apresentar isso depois da eleição. Olha aqui, você assinou, você tem responsabilidade sobre isso, porque a cidade está perdendo dinheiro com isso, entendeu? Nós estamos perdendo empregos por causa disso, porque estão indo daqui, estão indo embora. Você vê a Passaredo, que é uma empresa daqui, tempos atrás estava indo para Goiânia, porque não tinha o apoio local, entendeu? Então, assim, a Azul poderia ter vindo para cá, foi montar o hub dela em Campinas, e olha só o que ela transformou lá em Campinas, em Viracopos. Tem lá uma área só da Azul, que poderia estar aqui em Ribeirão. Mas por quê? Campinas está ali, está próximo de São Paulo, quer dizer, a gente fica discutindo da proximidade da capital e com isso pode interferir no desenvolvimento. Olha só como é o aeroporto, contradiz isso tudo. Colocaram o aeroporto em São Paulo, em Viracopos, que é 100 quilômetros de São Paulo, e olha o que virou Campinas, toda aquela região de Indaiatuba ali, a região de Campinas, e Ribeirão fica assim. Nós tivemos aqui temos um prefeito que foi secretário de transporte, da qual o Daesp é subordinado, e não fez nada, ficou parado do mesmo tamanho, entendeu? Foi presidente aqui da região metropolitana, também não fez nada, quer dizer, a gente não entende. Lógico que ele deve ter outras preocupações, e aeroporto e turismo não é preocupação do Nogueira, a gente sabe disso. Agora, não dá para ficar esperando isso pro resto da vida. Nós temos que, sim, colocar a nossa informação, e daí a importância da imprensa trazer sempre uma contribuição, e parabéns a você, parabéns a Morandini. Ontem estava vendo também o Paulo Gatti falando, quer dizer, a gente está malhando essa questão do aeroporto, porque isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer cidade. E Ribeirão Preto, ela anda por si só, mas precisa sim, porque o aeroporto é uma concessão. Então, você precisa, sim, do poder público para dar a diretriz e efetivamente cumprir o seu papel, e que não está cumprindo, principalmente com relação ao aeroporto Leite Lopes. Você está falando da Azul, e eu estou lendo aqui. A Azul está lá em Campinas, mas o maior centro de movimento dela é aqui em Ribeirão Preto. Parece brincadeira, né? Eles têm muito mais passageiros vindo para Ribeirão do que para Campinas. Campinas é só o hub, né? É lá que faz parte de manutenção, mecânica e por aí afora. Mas se ela precisar de alguma coisa, é Ribeirão Preto. Eles sabem disso. Você sabe que a TAM, só um minutinho, a TAM era de Marília, né? TAM é Transporte Aéreo de Marília, né? E na época o Rolim fazia lá, certo, trabalhava no garimpo e montou. Ribeirão Preto foi quem alavancou a TAM. Entendeu? Era a menina dos olhos do Rolim, entendeu? Foi aqui que a TAM realmente desenvolveu e cresceu. Depois agora virou chilena, mas naquela época era Ribeirão. Você vê a pujança que a gente tem. Quer dizer, a gente fica engasgado com isso.
entendeu? E a gente vê as pessoas se aproveitando de Ribeirão e nós mesmos vamos perdendo o time do processo. É só entrar num avião qualquer desses aí, que fazem conexão em Ribeirão Preto. Aí você fala, pô, o cara tá indo lá para Brasília, sei lá o quê. Vai dar todo mundo para Brasília. Chega aqui em Ribeirão Preto, o avião esvazia. E toca com meia dúzia de gato pingado. Por quê? Porque aqui é que vem o sujeito para trabalhar. Zé Rita, quanto isso representa em dinheiro na parada? Qual é o valor disso? Que as pessoas não fazem essa conta. O De Grande, na verdade o dinheiro ele tem que ser trabalhado de vários ambientes, são vários dinheiros aí que vão provocar essa alavancagem aqui regional, como bem disse o Márcio aí. Nós temos o próprio custo de deslocamento aí, e o fato da pessoa vir a Ribeirão Preto, mesmo que Ribeirão seja um hub, né, atendendo, vamos dizer, região metropolitana, hein, né, pelo menos a região metropolitana, já seria um diferencial, porque aí você começa a desenvolver negócios. Todo aeroporto ele precisa, tá, de um conjunto de serviços de apoio que ele funcione. Esses serviços de apoio, que são chamados os empregos indiretos, eles são muito grandes. Eu ouvi alguma aí, perto de 1.200 empregos que podem ser gerados de imediato aí, com empregos indiretos, só no entorno, só na prestação de serviços para o aeroporto, tá? Porque ele depende de muita coisa. Isso eu estou dizendo caso ele realmente seja internacional, né? E essas pessoas que vêm para o turismo de negócios aqui, para a nossa região, e tem muita coisa acontecendo, aqui nós somos o berço produtor do agronegócio no Brasil, no estado de São Paulo, nós sabemos disso. A coisa acontece aqui. Mesmo que a produção não seja em Ribeirão, os negócios geram em Ribeirão Preto, isso está provado. Antigamente, vamos falar da nossa época aí, lembrado do tempo antigo, De Grande. Antigamente, o que acontecia? Os cheques que se recebiam na região vinham todos para Ribeirão Preto. Ribeirão era a compensação da região. Até que o Banco do Brasil tem uma unidade aqui em Ribeirão, onde era feita toda a compensação, na época dos cheques. Então, embora a riqueza seja gerada na região, ela era gerenciada aqui em Ribeirão Preto. Por isso que nós desenvolvemos muito a parte de comércio, a parte de serviço, a parte de gastronomia, a parte de grandes eventos, tá? Porque Ribeirão realmente já vamos fazer a transação financeira lá em Ribeirão, aproveitamos e usamos toda a infraestrutura local, já que nós não temos uma vocação muito forte na indústria, né? Até porque vocês lembram bem aquela história de Califórnia brasileira, que saiu lá atrás, que dizia que Ribeirão Preto tinha um salário médio mais alto de todo o Brasil, e qual empresário vai montar uma empresa numa cidade que tem um salário médio mais alto do Brasil? Esquece. Então, na realidade, foi um tiro no pé, isso afugentou muita gente, tá? Então, se lá atrás nós tínhamos uma chance de começar a pensar num processo de desenvolvimento industrial, tá? Hoje nós temos que fortalecer ainda mais comércio, serviço, nós temos aqui hotelaria, gastronomia e tudo mais, e quem sabe, né, com o aeroporto, né, quem sabe não, tenho certeza, com o aeroporto, até para efeito logístico, tá, faz todo sentido que se tenha um desenvolvimento industrial mais forte em Ribeirão Preto, principalmente de produtos de alto valor agregado, que faz todo sentido você importar por aviões, entendeu? Então, eu não sei precisar o dinheiro em si, mas são muitos dinheiros que estaríamos gerando aqui de forma direta e indireta com a chegada do aeroporto. Muitos dizem o seguinte, não, mas com a pandemia agora surgiu uma nova cultura, a cultura do home office, e as pessoas vão viajar menos. Tá, em parte isso faz sentido, mas a hora que retomar com força total, isso vai funcionar nessa fase intermediária, até chegar a vacina e tal. Esquece, os negócios não são bem desenvolvidos de forma virtual. As coisas têm que estar no campo, tem que estar tete a tete, tem que realizar. O back-office pode até ser de home office, mas a linha de frente vai continuar sendo muito intensa, né? Então, eu vejo que, complementando o que o Márcio falou aí também, a geração de negócios aqui,
seriam muito maiores do que algumas expectativas que se tem aí que foram apresentadas. Porque não é só o aeroporto, é isso que eu queria deixar claro. Além dos serviços que vão oferecer para que o aeroporto funcione, as pessoas vão precisar de outras coisas, as empresas vão se aproximar para poder fazer as exportações. Tá? A região, de repente, se tiver que viajar para o exterior, já não precisa ir muito longe, já pode se programar. Isso envolve a rede hoteleira também de Ribeirão Preto, aqui, que precisa. E aí, evento, sei lá, chutando, AgriShow. Quem vem de fora, ele desce em Ribeirão Preto. E aqui ele está dentro da cidade da feira. Ou seja, tá? Festa do peão, pessoal que vem. Muita coisa que faz parte. Eu não sou um especialista nessa parte de grandes eventos, mas eu percebo o dinheiro que iria circular e o benefício. E aí nós temos geração de emprego, estamos falando em renda, estamos falando em impostos, estamos falando em desenvolvimento, estamos falando em atrair pessoas que vão começar a se instalar aqui em Ribeirão Preto em função disso. Estamos falando em bombar a nossa região metropolitana, mas de uma forma intensa mesmo. Nós temos toda a competência de fazer isso aqui. Tá? Agora, quando você choca política com economia, tá? Envolvendo a pandemia e saúde, esses três elementos aí, se não tiver um sincronismo, fica difícil. Porque aí puxa mais para um lado, prejudica os outros. Aí puxa para o outro, prejudica. Então é complicado. Eu não tenho também competência para falar da área da saúde, mas eu vi que o que está acontecendo aí tem muito jogo político em cima dessa pandemia aí, infelizmente, jogo de interesse, os municípios com interesse de permanecer, tá, na fase aí não é a fase vermelha, essa é fase que permite amarelo. Que você compre. Peraí, eu vou lembrar. Mas a fase que permite que os prefeitos comprem sem licitação, possam fazer suas compras, os governadores também. Então, essa fase crítica que se tem aí é terrível, e só que alguns têm interesse em se manter, então vai se prolongando esse tipo de coisa. Eu tenho visto algumas matérias recentes que o nosso corpo médico já está mais preparado para os efeitos da pandemia. Então, eles já sabem o que fazer quando acontece. Tanto é que a mortalidade vai começar a cair muito a partir de agora, porque eles tiveram que aprender a nadar dentro d'água. Essa que é a verdade. Né? Ninguém sabia duro, jogaram dentro d'água, engoliram água um monte e saíram, já sabem nadar. Então, agora, para os próximos casos aí que surgirem, já estão sabendo fazer um tratamento diferente. O que isso quer dizer para a economia? Que a gente vai permanecer na amarela, fluindo para o azul, verde aí, o mais rápido possível. Qual que é o deadline? É a vacina, né? Aliás, o mundo. Você pegar as informações da Bolsa de Valores, por exemplo, que acontece, então, interrompeu o teste da vacina, aquela vacina de Londres, aí a Bolsa cai. Aí retomou, aí a Bolsa sobe. Então, tudo isso está ligado. Mas é uma fase de transição que nós estamos vivendo. Eu acho que vamos superar isso, com certeza. E nesse momento de preparação para a retomada com velocidade, ele seria a menina dos olhos de ouro para que tudo acontecesse. Eu vi, De Grande, não sei se a informação é atualizada, que o leilão do aeroporto de Ribeirão estava mantido para esse final de ano. Eu não sei se o Márcio tem informação sobre isso, e segundo algumas fontes que eu consultei, eles entraram no site e nada mudou até então. Não sei se está valendo seria o processo de concessão aí no final do ano. Tá? Essa é a esperança, né, Márcio? Sim, está previsto para novembro. Mas assim, a gente, essas datas, né, já foram alteradas de tantas vezes. A gente espera que sim, porque já está provado que o poder público administra com muita dificuldade, né? Eu não vou falar outras coisas, mas às vezes isso atrapalha o desenvolvimento que a cidade fica aflita e reivindica de forma efetiva, né? Eu queria pegar um gancho também no que o Moreira falou, Rita falou, que é a questão do momento, né? Eu me recordo não, porque eu não tinha nem nascido. Na época, quando apareceu o telefone, olha, agora as pessoas não vão se ver mais, vão falar por telefone.
Ontem nós terminamos agora, essa semana, um congresso brasileiro de convention bureaus, e nós tínhamos autoridades do mundo inteiro, né, nesse evento que eu tive na nação, né? E a gente sabe, com pessoas de Portugal, pessoas que moram na Espanha, pessoas que estão morando lá e que participam da Organização Mundial do Turismo, essa questão da vacina, né, vai ser um divisor, mas nós, em alguns momentos, nós podemos fazer uma ação aqui como nós estamos fazendo agora, mas vai chegar um momento que você tem que ver o turismo de negócios, né, e aí não vai só o turismo de lazer, que o cidadão vai lá para passear ou para ver uma praia e tudo mais, mas tem o turismo de negócios. E o Moreira falou também da questão do turismo de saúde, né, médico, que Ribeirão Preto é uma referência, agora com uma certa ressalva, porque a gente tem patinado nessas questões, talvez até por uma questão política, e entra no amarelo, no alaranjado, vai para cá, vai para lá, e a gente vê que isso tem um aspecto político complicado, e isso depõe contra o título de Ribeirão Preto como referência em saúde. Agora, o turismo, a questão da saúde, para nós, é fundamental que o aeroporto também, voltando ao nosso assunto, que o aeroporto seja efetivo. E por quê? Isso acaba atraindo gente do mundo inteiro. E a área de serviços, como também, de maneira muito oportuna, falou o Moreira, com a questão do serviço. Ribeirão Preto, depois que houve a cisão lá de Guatapará, o território ficou pequeno. A cidade tem uma posição, mas continua uma região estratégica, como falou o De Grande, entendeu? Mas nós temos que nos especializarmos na área de serviço. Nós temos aqui 15 mil leitos, podemos receber vários eventos, já recebemos pequenos eventos na área de saúde, mas temos que nos preparar para grandes eventos na área de saúde, a exemplo do que acontece com o agronegócio. Quer dizer, você tem o AgriShow, que coloca na cidade 150 mil pessoas, naquele período o aeroporto fica entupido de aviação civil, aviação menor, executiva, quer dizer, e o aeroporto acaba sofrendo porque não tem uma estrutura para receber passageiros com mais logística. Eu me recordo, na época da Copa do Mundo, que o Convention Bureau lutou para termos aqui uma cidade, um país, e veio a França para cá, nós não tínhamos lá. Entrei em contato, fiz ações e acabaram colocando lá aquele elevador, alguém tivesse machucado para sair do avião, entendeu? Porque você recebe pessoas do mundo inteiro, a pessoa vai fazer uma cirurgia, ou quebrou uma perna, ou por alguma coisa, ela não consegue sair do avião, porque você tem que descer naquela escada, que é um horror. Quer dizer, quando não, se estiver chovendo, então Nós, na época, ainda tínhamos lá um ônibus que nem sei onde foi parar. Quer dizer, uma vergonha o aeroporto de Ribeirão Preto não tem um ônibus, porque para receber o turista, o passageiro, quando chega no período de chuva. Quer dizer, eu já vi cenas assim grotescas, eu ficava envergonhado de ter que descer pisando no meio de uma poça d'água, senhoras, às vezes, com sapato e pessoas de mais idade, não tendo que atravessar o pátio, sobre raios, aquele é um descampado, caindo raios, às vezes, tomando chuva, porque aí vem com guarda-chuva pobre de um lado, descobre do outro, e não temos um ônibus decente em Ribeirão. Quer dizer, isso é uma vergonha, sendo que, como o De Grande falou, nós recebemos aí 900 mil, já tivemos mais. Quando a Passaredo estava no ápice do processo dela, voando com os jatos, e nós tínhamos voos para o Brasil inteiro praticamente, nós chegamos a receber 1.200.000 de passageiros, apesar das dificuldades. Depois teve o problema de outras companhias que vieram para cá e acabaram deteriorando o mercado. Entendeu? A Passaredo acabou sofrendo porque uma companhia menor e tinha condição de competir com uma grande, como foi feito colocando o preço de passagem a R$29. Vocês se lembram bem disso, entendeu? Então, assim, o aeroporto a gente precisa aproveitar esse momento de grande da população que esteja nos ouvindo. Vamos trabalhar para que esse aeroporto saia, que não seja ali, que seja próximo, porque os grandes aeroportos do mundo, às vezes não são na mesma cidade, às vezes deslocam 10 quilômetros, 15 quilômetros próximo, entendeu? Como é Viracopos, não é dentro de Campinas, é afastado de Campinas, como era o Galeão, como foi Congonhas lá atrás, como é Confins, como é Brasília, quer dizer, às vezes fica aí 20 minutos do aeroporto, do centro da cidade. Então, assim, parar com essa mania de achar que isso tem que ser feito lá na Praça 15. Não tem que ter aeroporto na Praça 15.
O aeroporto tem que atender a população regional, entendeu? E ele deslocar e ter que ir na Praça 15, para ele é horrível isso. Ele tem que estar um pouco afastado, mais próximo das estradas, para atender toda a demanda que é regional, da região metropolitana agora. Então o prefeito, vamos entrar em contato com o prefeito agora lá de Cravins, que é o atual presidente da região metropolitana, nem sei se ele é candidato, mas quem for, o de Ribeirão, vai ter que se comprometer a colocar isso como prioridade número 1, porque isso faz parte, não é um problema de Ribeirão Preto para agora, isso para daqui 20 anos, para daqui 30 anos. Talvez eu não vou estar aqui, o De Grande não vai estar aqui, Rita também não, mas nós vamos morrer com a consciência tranquila que nós lutamos para que nós tivéssemos um aeroporto à altura da demanda dos nossos empresários e da população da nossa cidade. Eu estou aí com o economista Rita Moreira, estou também com o presidente, foi presidente do Convention Bureau de Ribeirão Preto, Márcio Santiago. Eu não sei para quem vai caber essa pergunta, mas o negócio é o seguinte: nós temos agora candidatos a prefeito em Ribeirão Preto. E eles jogam o caso do aeroporto para o Estado. Então, supostamente é o Estado que tem que fazer o aeroporto. E todo mundo se omite, quando na verdade não é bem isso. Não é bem isso. O que nós temos é um campo de aviação ruim. Márcio tem razão. Eu tenho um problema de locomoção, de mobilidade. Eu não subo num avião daquele da TAM. Da TAM eu ainda subo, porque tem aquele elevador que você falou, eu vou no elevador. Mas eu não subo num avião da Azul, eu não subo num avião da Passaredo, eu não subo num avião, sei lá, de quem apareça por aqui, porque a porta é estreita, tem uma escada vagabunda que você tem que subir e, obviamente, quem tem mobilidade afetada não sobe. Quem é cadeirante passa vergonha. Eu ainda entrego as muletas pro cara lá e vou segurando na cordinha e até tento, mas morro de medo de cair. Eu fico pensando nas senhoras, nas pessoas mais velhas, quer dizer, ninguém sobe naqueles aviões. Aqueles aviões são feitos para quem é bonito e está preparado. E tem o corpo perfeito, porque caso contrário não anda naquilo. E se tiver que andar, passa vergonha, porque tem dois caras carregando o sujeito no colo e o outro com a cadeira de roda na mão. Quer dizer, é uma coisa acachapante. Como o Márcio falou, chega aqui, você pega a chuva, você pega pombo dentro daquela porcaria daquela sala de embarque. Quer dizer, nada, absolutamente nada a oferecer para o passageiro. Numa cidade que é conhecida pela gastronomia, pela cerveja e por bares de alta qualidade que poderiam estar nesse aeroporto, vendendo, fazendo propaganda, hotel enquanto o cara espera para outro dia. Enfim, movimenta dinheiro um aeroporto, e muito dinheiro. Márcio, por que esse desprezo? Por que essas pessoas não assumem? Nós vamos construir um aeroporto que em Ribeirão Preto não dá. O Internacional aqui não dá. Tem favela do lado, tem comunidade do lado, tem galinha passando na pista. Não dá. Tem que ir para um lugar longe, como disse o Márcio, mas que seja bom para fazer o aeroporto. Claro que a cidade chega lá, como chegou em Guarulhos, como chegou num monte de lugar, é a vida. Mas não foi feito para isso. Como é que é? Quem abandona tanto assim? Márcio e Zé Rita? Quem? Então, De Grande, deixa eu me antecipar um pouquinho. Quer dizer, é uma pergunta que não quer calar, né? Quer dizer, a gente sabe do potencial da cidade, a gente sabe que a demanda existe, mas alguma coisa boicota isso. Eu já estou chegando à conclusão que existem forças ocultas que lutam contra esse aeroporto. E às vezes não são pessoas de Ribeirão, né? Eu vejo que, por isso que eu falo que agora a população tem que se mobilizar, porque até para dar suporte para os nossos deputados.
as pessoas que nos representam no âmbito estadual e também no âmbito federal. Quer dizer, porque não é possível. Por que o Triângulo Mineiro consegue? Outro dia eu fui lá para o Juiz de Fora, que tem 2 aeroportos. Fizeram um aeroporto longe pra caramba. Por quê? Com toda a infraestrutura, no fim do mundo, entendeu? Por quê que lá consegue e Ribeirão Preto não consegue? A gente sabe por quê. Por que Caxias do Sul consegue e Ribeirão Preto não consegue? Por que Bauru conseguiu e Ribeirão Preto não conseguiu? Por que Rio Preto conseguiu? O aeroporto de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, há muitos anos, não é que é hoje, não. Há mais de 30 anos é muito melhor que o aeroporto de Ribeirão Preto. Para quem conhece lá o terminal de passageiro, dá de 1.000 no aeroporto nosso. Depois que a gente faz muita pressão, eles fazem um puxadinho, melhora um pouquinho, coloca aqui, coloca ali. Você vai tomar um café lá, é R$10, entendeu? Você falou da gastronomia, eu acrescentaria também a área da saúde, que é muito importante para a nossa cidade, que vem gente de vários lugares para tratar de saúde aqui, e vem pessoas também para aproveitar a nossa gastronomia, o nosso shopping, etc. Quer dizer, como um dos atrativos que Ribeirão Preto tem. Um na área de saúde, outro na área do lazer, do entretenimento, etc. A cidade tem esse potencial. E o aeroporto está sendo esse gargalo. Eu acho, Degrande e Moreira, eu acho que, infelizmente, acho que a população agora tem que vestir essa camisa, porque não dá para entender por que isso está acontecendo. Nós fizemos, só para finalizar aqui, dar oportunidade também, não demorar muito, Moreira também falar, quer dizer, nós fizemos um evento há um mês atrás, Moreira participou, nós estamos criando um comitê permanente para discutir a questão do aeroporto, entendeu? Sabe? E isso tem que ser colocado na pauta todo dia, né, Grande? Então você está de parabéns, eu acho que isso tem que continuar assim, porque nós temos que dar uma solução para isso. É inconcebível uma cidade como Ribeirão Preto ser postergada e ser relegada a esse estado de situação que é deplorável para o desenvolvimento da nossa cidade. Olha, infelizmente eu não vou conseguir colocar o Moreira, porque nós já acabamos, já estouramos o tempo. Mas eu quero agradecer e vou dizer para o Moreira e para vocês de novo, nós vamos voltar. Eu não tenho medo, eu vou voltar nesse tema. E vou voltar nesse tema antes das eleições. Pode ter certeza. E eu vou pegar o programa desse povo todo aí que vai ser candidato e vou analisar quem vai mexer nesse aeroporto, quem vai protocolar lá que vai mexer e nós vamos cobrar deles. Porque já encheu o saco. Já encheu o saco, ninguém aguenta. Moreira, desculpa, infelizmente o tempo acabou, muito obrigado pela participação. Márcio, mais uma vez, obrigado. Olha, é muito bom estar com você, nós vamos voltar. Vamos voltar sim, com certeza, esse tema é muito bom e você que nos deu a audiência do programa de hoje, muito obrigado. Um beijo, um abraço, aperto de mão, até lá, tchau.